O final de Todo Mundo Odeia o Chris deixa a gente até hoje meio intrigado, né? Parece que a série foi cancelada sem um final. Por que acabou tão do nada, né? Com a tela preta? Quem era aquele cara que entrou na lanchonete e ficou olhando pro Chris? Ele passou ou não passou na prova do supletivo? Tudo isso eu vou falar pra vocês no vídeo de hoje. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e pra quem sempre assiste meus vídeos aqui percebeu que eu tô num cenário completamente diferente do meu, porque, pra quem me acompanha no Instagram, viu que tá em reforma por lá e eu não tô conseguindo gravar esse vídeo lá. Tanto que hoje é sábado que tá saindo esse vídeo, era pra ter saído ontem, mas tive alguns problemas que eu expliquei também nos meus stories. Se tudo der certo, a partir do próximo vídeo eu volto pro meu cenário normal, mas o importante é a gente falar de série, não importa onde seja, não é mesmo? Então hoje a gente vai falar um pouquinho de Todo Mundo Odeia o Chris, que é uma comédia de muito sucesso, aqui no Brasil pelo menos, nos Estados Unidos não fez tanto, e que fala um pouquinho da história ali, da infância e da adolescência do Chris Rock, que hoje é um dos maiores nomes da comédia do mundo inteiro. E como não poderia ser diferente, essa também é uma série de muito sucesso aqui pelo Brasil. Acredito que todo mundo já viu pelo menos um episódio de Todo Mundo Odeia o Chris. Ou eu tô errado? Agora, apesar da gente ter dado muita risada durante as 4 temporadas da série, o último episódio deixa a gente um pouco, tipo, ué, o que aconteceu? Por que acabou assim? Quais são as respostas? A gente precisa de respostas, precisa entender melhor esse final. E eu vim aqui hoje para poder te ajudar a entender justamente isso. Então vamos começar pelo final, né? Aquela última pergunta, aquela última dúvida que fica na nossa cabeça quando a série acaba do nada. Se o Chris passou ou não na prova do supletivo. E a resposta é que sim, o Chris passou no supletivo. E isso não sou eu que estou dizendo, quem disse foi o próprio ator, o Tyler James Williams. Ele respondeu isso uma vez no Twitter, falando que o Chris passou no supletivo e depois abandonou a escola. E isso foi justamente o que aconteceu na vida do Chris Rock na vida real. Inclusive, quando o Julius chega nesse restaurante, nessa lanchonete, enfim, ele tá dirigindo um ônibus que lá no fundo tem o número 735. A câmera chega até focar esse número por alguns segundos. Essa foi a nota que o Chris tirou nessa prova, que segundo algumas pesquisas que eu fiz, a nota máxima era 800. Então ele chegou bem próximo da nota máxima para passar no supletivo. Só que mesmo assim ele decidiu abandonar a escola, inclusive ele até cita isso nesse episódio também, fala que quer abandonar a escola e tal, quer seguir uns outros caminhos. Só que mesmo tendo passado, ele decidiu abandonar a escola e começou a trabalhar numa lanchonete ali, numa rede de fast food chamada Red Lobster, que vende lagostas. Que também foi o que aconteceu na vida do Chris Rock na vida real. E eles até fazem uma piada com isso mais ou menos, porque o Chris fala que o Red Lobster está contratando nesse último episódio, nessa última cena, e a Tony até fala, até parece que eles iriam te contratar, mas ele acabou conseguindo sim esse emprego. E só depois de um tempo já trabalhando nessa Red Lobster é que aí sim ele começou a trabalhar no mundo da comédia e se transformou no Chris Rock que a gente conhece. Beleza, mas então por que o episódio acaba do nada, né? Por que eles não falam essa pontuação? Porque não é um negócio, oh meu Deus, né, é o gato de Schrödinger que dá pra deixar essa dúvida no ar. Não, uma dúvida simples. Por que eles não responderam isso pra gente e ponto? Só pra gente ter um desfecho na história. O fato é que esse final ele foi feito assim, sem dar essa resposta, e do nada ter esse corte de tela preta e depois aparecer nos créditos, pra fazer uma referência e uma homenagem à série The Sopranos da HBO, que termina dessa mesma forma. E não só o final, como todo aquele momento do Chris na lanchonete, comendo sozinho, depois a mãe dele chegando, tudo isso acontece bem parecido com o final lá de The Sopranos, que o Tony Soprano também tá numa lanchonete, que é o personagem principal, aí ele senta, começa a mexer ali no albinho pra escolher uma música, depois entra uma mulher que ele tava esperando e senta com ele, eles começam a conversar, depois entra uma terceira pessoa nessa mesma lanchonete, atrás de um cara desconhecido, assim como a Tonya e o Drew também chega atrás de um cara desconhecido, que é o cara que a gente vai falar daqui a pouco. Então as cenas elas vão sendo muito parecidas e aí no final também acaba da mesma forma, uma tela preta com uma dúvida muito grande no ar, sem nos responder o que vai acontecer dali pra frente com o personagem principal. Então foi feito tudo muito parecido, com a mesma fotografia, tudo com o mesmo esquema, pra fazer essa homenagem direta e de respeito pra The Sopranos. Aliás, tem uma curiosidade que muita gente já deve ter percebido, que Todo Mundo Odeia o Chris, eles fazem muitas referências e muitas homenagens a séries e filmes de mafiosos, como por exemplo, o Corleone e o Tattaglia, que são escolas que aparecem em Todo Mundo Odeia o Chris, são nomes de famílias de mafiosos lá de O Poderoso Chefão, da trilogia dos filmes. Então eles sempre estão fazendo uma referência ou outra e o final não poderia ser diferente. E pra fechar, acho que ficou faltando falar desse cara desconhecido, que ele entra na lanchonete, fica olhando pro Chris, o Chris olha pra ele, depois ele vai embora, o Chris continua olhando pra ele. Quem é esse cara? O que ele tá fazendo ali? Bom, eu já vou responder essa pergunta, calma, não me matem, vou dar uma de João Kleber aqui, fazer uma pausa rápida nesse vídeo pra lembrar vocês de irem lá seguir a Maria Pontilhada no Instagram. Ela faz camisetas bordadas como essa de Supernatural, que é maravilhosa, que eu tô usando. Inclusive ela já fez uma do Julius também, que é maravilhosa, tem os mesmos traços ali do personagem, com a icônica frase dele, se eu não comprar nada, o desconto é maior. Maravilhosa essa camiseta também, como todos os outros trabalhos que a Bia faz
é a minha esposa e atende lá no Maria Pontilhada no Instagram. Então se você ainda não conhece o trabalho dela, desce aqui na descrição, o link tá aqui, já vai lá agora, já segue, pra você também poder pedir uma camiseta pra você de série, filme, frase, imagem da internet ou umas imagens aleatórias, enfim. Use a sua criatividade, é só pedir por DM, ela atende no Instagram mesmo e entrega pra todo o Brasil através dos correios. Então vai lá, segue ela e manda uma mensagem pra ela depois fazendo seu pedido e claro, falando que você veio aqui pelo canal. Então vai lá seguir a página. Já foi? Já deixou seu like? Já se inscreveu aqui nesse canal? Não acredito que você ainda não é inscrito. Então se inscreve aqui, deixa seu like, porque aí sim você vai merecer saber a resposta de quem era esse cara que aparecia lá no final, que eu vou contar agora. Esse cara, ele foi incluso porque também faz uma referência lá em The Sopranos, que entra esse cara desconhecido e fica trocando olhares ali. Mas na série de Todo Mundo Odeia o Chris, é uma representação de um agente que descobriu o Chris Rock pra comédia. Foi um cara que percebeu o talento que ele tinha para comédia, que deu uma chance para ele iniciar essa carreira. Então foi uma homenagem a esse agente que descobriu o Chris. E uma outra curiosidade em cima disso é que nesse momento, dentro da série, ele foi interpretado pelo Lev Spiro, ou Spiro, eu não sei pronunciar o nome dele, que é o diretor de Todo Mundo Odeia o Chris. Ele fez ali essa ponta, essa participação, meio que a la Stan Lee, que sempre aparecia nos filmes da Marvel. Ele também fez uma participação na sua obra-prima ali que ele dirigia, e ele é muito conhecido por vários outros trabalhos também. Já dirigiu The O.C., Modern Family, Orange is the New Black e várias outras séries de sucesso. E além de tudo isso, fica uma curiosidade extra aqui, que a série também acabou nesse momento, porque um ano depois, mais ou menos desses acontecimentos do episódio final, o pai do Chris morre, o Julius Rock, na vida real, ele acaba morrendo por umas complicações da cirurgia que ele fez por causa de uma úlcera que ficou atacada, aí fez cirurgia, deu complicação e acabou falecendo pouco mais de um ano ali depois. Então a série não queria abordar isso, sabe? Porque era um tema pesado, ia mexer muito com o Chris, mexe muito com a mãe dele, mexe muito com todo mundo. Ou seja, dali pra frente, o Chris, ele já não era mais aquela criança adolescente que a gente acompanhou na série. Ele já tava numa nova fase da vida dele, arrumando um emprego, por mais que ele já tivesse trabalhado ali no Docs, mas ele tava arrumando um novo emprego, depois ia começar na comédia, uma outra fase da vida, o pai dele ia falecer, ia ser uma nova fase ainda, sabe? Ia ser tudo muito diferente, que ia mudar completamente a pegada da série. Então já não fazia mais parte do que a série queria mostrar, que era aquela fase da infância e da adolescência do Chris. Por isso que eles decidiram acabar nesse ponto, entendeu? Porque a história que eles queriam contar, eles contaram. Entenderam agora? O final fez um pouco mais de sentido, é por isso que acabou, mas pelo menos as respostas estão ali no episódio, mesmo que tenha acabado de uma forma tão repentina. E eu quero saber se você já sabia dessas informações, se você sabia de uma coisa e não sabia de outra, o que de novo você soube nesse vídeo? Deixa aqui nos comentários, me conta se você gostou. Lembrando que Todo Mundo Odeia o Chris está disponível na Prime Video e na Globoplay. Você pode ir lá reassistir todos os episódios, ou reassistir só esse último para poder entender um pouquinho melhor, porque eu acho que agora, se você reassistir, vai ser muito mais legal do que a primeira vez que você assistiu e não estava entendendo nada. Vai lá assistir então, depois você pode me contar se foi realmente melhor, e também não deixa de comentar se esse vídeo deu uma clareada na sua mente, fez você entender um pouco melhor o final dessa série. E não sai desse vídeo antes de clicar nessa bolinha aqui, ó, para poder se inscrever. Clica agora, não esquece, clica aqui, se inscreve, vem assistir outros vídeos que eu vou deixar desse lado aqui e compartilha esse vídeo com outras pessoas também, para todo mundo saber o verdadeiro significado do final de Todo Mundo Odeia o Chris, para ninguém mais ficar com essa dúvida. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, até a próxima, valeu!